Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o artigo 19. Você não sabe o que é o artigo 19? Pedro e Cora, como todos vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Roda. Artigo 19, Cora? Aquele que será decidido amanhã, julgado amanhã. Pois é, o Supremo está julgando esse negócio e pode mudar radicalmente as regras para as plataformas de internet. É. Vai afetar a gente. Vem? Cora, e enfim o Supremo começou a julgar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Você está acompanhando? Estou acompanhando. Aliás, como a gente muda, né? Como o mundo muda e como a gente muda junto com ele. Porque lá nos Estados Unidos é a Section 230, né? Do Internet Decency Act. E eu era a favor desse... Não, ambos éramos, disso, todo mundo era. No começo da internet. É isso. Porque a internet era um outro animal. É isso. Então, é claro que as empresas não podiam ser responsáveis pelo que as pessoas postavam. Eu acho que vale a pena a gente explicar o que é o artigo 19 e explicar o que Sim. O que é essa Section 230 lá na legislação americana e tal. No fim das contas é o seguinte, o governo Bill Clinton, em 1996, foi baixada uma lei geral de telecomunicações e no meio dessa lei tinha um pedaço que era voltado para a internet. Essa Section 230, que é o parágrafo 230 lá da lei, ela estabelece que as empresas de internet não são responsáveis por aquilo que as pessoas publicam nelas. Isso foi uma das coisas mais discutidas, né? Na época em que super. Foram meses de artigos pró, contra, a favor, muito pelo contrário. Foi uma discussão muito rica e muito interessante. Viu? E é um troço que naquele momento fazia sentido, porque estava começando a surgir a ideia de você abrir uma caixa de comentários num site, né? Então, os leitores poderiam publicar seus comentários, o que era um troço interessante. Ah, que legal, então a internet vai ser interativa. A gente publica as coisas na nossa homepage. A gente publica as coisas na nossa homepage. A gente usava esse tipo de vocabulário na época, né? Olha que vou fazer uma outra volta. Ao passado eu tinha um blog. Não, isso foi muito depois. Eu sei, mas sobre caixas de comentários. As caixas de comentário não eram nativas dos aplicativos. A caixa de comentário era um aplicativo separado que você instalava. Você tinha que fazer uma instalação para você isso é só esse detalhe que eu me lembrei agora, que eu já não me lembrava há 500 anos. E a coisa ali, a ideia era... Uma das coisas nesse momento era um site muito popular chamado GeoCities. O GeoCities era um site em que as pessoas faziam sua página pessoal na internet. Eram umas coisas piscantes, breguésimas, horrorosas. Porque a maioria, eu não tenho nada contra engenheiros, pelo contrário, eu adoro engenheiros. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Mas os engenheiros, tradicionalmente, não têm um senso estético muito apurado. Não. Tanto que as primeiras páginas da internet, o fundo era cinza, o texto era preto, o link vivo era azul e o link morto era roxo. Era aquela coisa assim, e esse era o código que alguém achou que ia ser um código agradável. Aí depois, quando começa a ter Netscape, começa a ter, você pode delimitar qual é a cor do fundo da sua página, né? Mas era nessa época que alguém desenvolveu um lugar que você pode botar a sua página na internet, em que alguém tem a ideia, o pessoal da Wired, eu acho que foi o pessoal que era Hotwire do site da Wired. Era Hotwire, isso mesmo. E no site da Wired, alguém teve a ideia de vou botar comentário. Eles inventaram os comentários e inventaram os banners no site da Wired. Vamos ter propaganda. E quando você começa a convidar as pessoas a botar um comentário ou botar uma página, pendurar num servidor uma página pessoal,
começou a existir um medo que é o seguinte, tudo bem, mas e se alguém comete um crime ao fazer um comentário, ao fazer uma página? Essas empresas de internet eram empresas muito frágeis. Era muito tênue a possibilidade entre a vida e a morte delas. Se você tomasse um processo porque algum maluco publicou uma coisa e você nem viu, a empresa quebrava. Quebrava. Então, a ideia ali era uma coisa de, a pessoa é responsável por que ela escreve, mas você não é responsável pelo que a pessoa escreve na sua plataforma. Como a gente não era responsável pelos comentários na página da gente. Isso é uma coisa que faz todo sentido. Né? É justamente isso. É exatamente isso. Você não é responsável por que alguém comentou no seu blog. Os blogs iam vir um pouco depois. Então, quando os americanos fizeram esse negócio, a gente tem que dar uma chance para as empresas de internet sobreviverem, para aquilo se construir como negócio, para aquilo se construir como ecossistema, para ver uma grande internet e o mundo ser ligado. Isso é uma força positiva para o mundo. A ideia é se eles seriam publishers ou não. Quer dizer, ou seja, se eles seriam editores ou não. Se eles E todo o conceito era esse. Quer dizer, se eles deviam ser responsabilizados como um jornal ou como uma revista, que eram publishers ou uma editora de livros. Isso. Ou se eles eram uma categoria à parte. Só que era um mundo sem inteligência artificial. Era um mundo em que você precisaria contratar editores em massa para revisar o conteúdo de cada página que alguém pusesse no GeoCities, para cada comentário que alguém... Quer dizer, era um trabalho de... O que permitiu a internet ser interativa foi essa Section 230. E aí, quando fizeram o Marco Civil da internet no Brasil, criaram esse artigo 19, e a lógica do artigo 19 era a mesma. Olha, você não pode ser responsável pelo que alguém publica na internet, na sua plataforma. Você tem um blog, alguém faz um comentário, você não pode ser responsável. A pessoa que fez o comentário é responsável, você não é. Só que hoje a gente está falando de empresas que são as empresas mais poderosas do mundo. Olha, e no ínterim aconteceram outras coisas. Aconteceram os algoritmos. Sim. Que eu acho que é a verdadeira praga do mundo. Aconteceu um superdimensionamento do potencial de cada pessoa na internet que a gente não podia prever nem com o maior otimismo do mundo, porque, olha, você vê qualquer influenciador hoje com milhões de seguidores, isso era inimaginável naquela época. Claro, e aí acontece outra coisa que eu acho que é fundamental, que casa aí com essa sua observação a respeito de algoritmos, que é o seguinte: o algoritmo é um outro bicho que muda a natureza da coisa. Uma coisa é você ir lá e botar um comentário no seu blog. Para alguém chegar naquele comentário, tem que ir no seu blog, tem que abrir aquela mensagem, tem que rodar todos os comentários até chegar lá embaixo para ler. Você precisa ativamente chegar àquele conteúdo. Quando entra o algoritmo, a plataforma está tomando a decisão de que alguém vai ter muita voz e alguém não vai ter voz nenhuma. Que alguém vai ser lido por milhões de pessoas, que alguém não vai ser lido por ninguém. Então agora a gente já não está numa situação passiva, alguém publicou alguma coisa e você não sabe. Não. Alguém publicou alguma coisa e você, plataforma, está escolhendo que essa coisa que aquela pessoa publicou vai ser lida. A plataforma escolhe o que vai ser visto ou não. A plataforma edita. Concretamente edita. Isso tem sido, a palavra que eu detesto, mas é a palavra que se aplica aqui, weaponizado. Weaponizado, né? Transformado em arma. Usado como arma justamente pelos tipos mais radicais da rede. Então, isso acabou gerando o radicalismo que a gente vê hoje no mundo inteiro e, olha, eu vou dizer uma coisa, a derrocada da democracia, sabe? Eu acho que está diretamente, eu acho que esse processo... Porque eu não acho que a democracia esteja tão sólida, tão firme quanto pão de açúcar, não. Então, toda essa movimentação que a gente está vendo no mundo, todo esse movimento, eu acho que nasce daí. Não, claro que nasce, Cora.
claro que nasce. E aí, veja, é o que é. A natureza da internet mudou. A Suprema Corte está, nesse momento, avaliando, ainda não tem uma decisão final, a Section 230 da legislação americana. E o Supremo Tribunal Federal vota essa semana, eles já começaram na semana passada, e essa semana eles estão julgando, pois o artigo 19. E me parece que eu estava lendo outro dia uma interpretação do ministro Floriano Peixoto de Azevedo Marques. Ele é ministro do TSE. E ele escreveu um artigo técnico jurídico, dizendo que a interpretação do artigo 19, tal como ele está escrito, já está errada. Ele já não é um salvo-conduto para... Ele diz que estava sendo interpretado de forma errada. Quer dizer, já existe... Veja, ele não é o ministro supremo, ele é o ministro do TSE, mas você percebe que já tem quem já se debruça sobre essa coisa, evidentemente os ministros do Tribunal Superior Eleitoral se debruçam sobre esse tipo de coisa. Quem faz essa conversa já está olhando para o troço com um determinado viés, que é, tem que cair. Tem que cair, ou então, existe uma outra possibilidade, eu estava falando com uma pessoa que entende desse mundo jurídico, existe um outro caminho que não é a declaração de inconstitucionalidade, é determinar como que o artigo vai ser interpretado. O artigo continua, mas a interpretação dele vai ser tal. E as plataformas são responsáveis por aquilo que elas impulsionam, por exemplo. Tá certo. Isso faz sentido também. Quer dizer, o Supremo pode decidir declarar inconstitucional, mas pode também declarar que não, é constitucional, só que a interpretação é essa. E não é E aí tudo quanto é tribunal do Brasil, você faz aquele processo de repercussão geral, tudo quanto é tribunal do Brasil, e a partir daí as plataformas passam a ser responsáveis. Me parece que a decisão do Supremo vai ser nesse caminho de responsabilizar as plataformas por aquilo que é publicado nelas. Isso vai mudar muita coisa. Olha, isso quer dizer que a plataforma pode ser processada. E eu preciso te dizer que eu que era inteiramente a favor disso, quando isso foi escrito, eu hoje sou contra mesmo. Sabe? Eu acho que as plataformas têm que ser responsabilizadas. Mas quando a realidade muda, a nossa opinião muda. É natural. Porque não se trata aqui de liberdade de expressão, poder publicar o que quiser. A gente sabe como essa expressão, liberdade de expressão, tem sido abusada, né? E torcida. Mas as plataformas ganharam poder demais. Outra coisa que aconteceu de lá para cá, as plataformas passaram a viver do conteúdo dos outros, que é uma coisa que não acontecia no começo. Naquele começo, quando esse artigo foi feito, você tinha esse provedor de internet, que era uma coisa diferente, ganhava dinheiro com internet. Isso. Você pagava para você usar o provedor de internet, botar a tua parte. Eles hoje ganham nas nossas costas, quer dizer, eles hoje colhem todos os frutos do trabalho de todo mundo que está nas plataformas digitais. Isso mudou a característica das plataformas. E tem uma expressão que se consolida nos Estados Unidos, da qual eu gosto muito, que resolve essa coisa aí da liberdade de expressão, que é o seguinte: freedom of speech is not freedom of reach. É isso. Quer dizer, a liberdade de expressão não é liberdade de alcance. Você tem o direito de botar o seu tweet lá. Publicar o seu tweet é o exercício de livre expressão. O impulsionamento do seu tweet é uma decisão que o Twitter toma, ou que o Instagram toma, ou que o Facebook toma, ou que o TikTok toma, ou que o YouTube toma, ou que seja lá qual for a plataforma toma, que é a decisão de levar para muitos olhos aquela coisa. São direitos fundamentalmente distintos. Não existe direito à liberdade de alcance. Existe o direito de liberdade de expressão. Um não é a mesma coisa que o outro.
Você não precisa ser censurado, você só não precisa ser mostrado para todo mundo. O cara pode subir no caixote dele em Hyde Park e falar o que ele quiser. Isso não quer dizer que as pessoas vão prestar atenção. É. Agora, quando o Instagram toma a decisão de botar na minha cara que o Instagram está me obrigando a prestar atenção naquele cara, naquele caixote, e não naquela moça, naquele outro caixote. É isso. O Instagram está tomando essa decisão. Entendeu? A gente vai lá no Hyde Park, vamos começar a falar, as pessoas vão continuar passando, cara. Aí tal, de vez em quando pinta, mas depende da gente conquistar aquela turma. Quando começa a depender do TikTok, ou do Instagram, ou do YouTube, ou a conquista da turma, porque não depende mais da gente, depende da plataforma. Essa é a diferença. E esse é o ponto-chave aqui. E as plataformas, de fato, são publishers. Por quê? Não vivem mais Não, elas editam. Do internet. Elas editam através do algoritmo. Exatamente. E elas vivem da publicidade que é gerada por aquilo. Portanto, exatamente o que faz um editor de um jornal. Uma editora... Ele decide quem está, exatamente. O que está. Desde que Gutenberg inventou a imprensa. É isso. No fim das contas, pensa num jornal. O editor decide o que está é a manchete na primeira página e o que é uma notinha na última página lá embaixo, à direita. Quer dizer, aquele troço que ninguém vai ler e aquele troço que vai estar na frente de tudo quanto é banca de jornal no dia seguinte. O editor toma essa decisão. O Google toma essa decisão. O YouTube toma essa decisão. O Instagram toma essa decisão. O TikTok. Esse é o troço. E vive daquilo. E vive disso. Agora, tem aquele negócio que os australianos estão fazendo que é super interessante, sensacional, né? Agora, na Austrália, quer dizer, não é agora foi tomada essa decisão a ser implementada até 2026 ou a partir de 2026, não sei. Mas as plataformas, redes sociais estão proibidas para qualquer pessoa abaixo de 16 anos. Pois é. Achei proibido. Sensacional. Porém, como você vai implementar isso? O interessante é que pela legislação australiana a responsabilidade é das plataformas. Como é que uma plataforma vai fazer? Porque, olha aqui, essa coisa que eles fazem, diga a sua idade, né? Qual é a idade que você tem? Isso é supor que a pessoa está agindo de boa fé, mas isso não vai dar certo, porque eles podem fazer essa pergunta, o adolescente vai lá dizer que tem 40 anos e vai fazer uma besteira. O interessante aqui, Cora, o que os legisladores australianos estão partindo do princípio? Eles estão partindo do princípio que a inteligência artificial é boa o suficiente para descobrir e detectar a idade das pessoas. Que tem padrão de comportamento, que tem... Então... Uma das coisas que eles estão... Uma das coisas que, no fim das contas, os legisladores estão testando é o seguinte. E isso o mundo vai descobrir. Se você impõe uma multa e a responsabilidade é da empresa, o que acontece? Acontece que a empresa vai ficar pagando multa a não ser que descubra. A gente vai descobrir coletivamente, a partir da Austrália, se eles são capazes de detectar ou não. É isso. Agora, tem uma outra coisa, né? Você sabe como é que funciona o OnlyFans? Não, você sabe que é engraçado? Nunca entrei no OnlyFans. Bem, eu já. Não diga. Mas o ponto não é o entrar no OnlyFans ou não. O ponto é... Olha a fragilidade que o OnlyFans tem. Isso é muito interessante. É uma plataforma de conteúdo adulto. As pessoas tiram a roupa lá, as pessoas... tem sexo explícito, tem toda sorte de coisa no OnlyFans. O OnlyFans tem que partir do princípio de que cada pessoa que entra lá e vai posar sem roupa está ativamente aprovando a distribuição de conteúdo profundamente íntimo. Certo? Como é que você se defende como empresa, a empresa OnlyFans, que é uma empresa inglesa, como é que ela se defende de alguém que tem umas imagens de uma ex-namorada, da pornografia da vingança, não vai lá e abre o OnlyFans da ex-namorada e começa a distribuir? É o mesmo problema.
Como é que eles fazem? Eles têm um troço, depois eu descobri que todas as plataformas, Pornhub, Xvideos, todas fazem isso. A pessoa que aparece nas imagens tem que mandar documento, tem que mandar o documento, tipo carteira de identidade, passaporte, uma coisa assim. Você tem que mandar o documento e tem um sistema de inteligência artificial que reconhece se aquele documento é autêntico ou não. Você tem que, além de mandar um documento, mandar uma fotografia sua com o documento. Você tem que fazer um selfie com o documento ali. Esse documento que eu mandei para você, estou eu aqui, a pessoa eu aqui, com esse documento. E um papel assinado dizendo, quer dizer, são 3, o documento, uma foto sua com o documento, e então eles sabem que naquela conta, aquela pessoa pode aparecer. Se você aparece com uma segunda pessoa, tem que vir com toda a autorização daquela segunda pessoa. Se você aparece com 20 pessoas, uma suruba, tem que ter o documento de cada uma daquelas 20 pessoas. E você aí usa o mesmo sistema de identificação de rosto que Google Photos usa, que os nossos celulares usam para reconhecer nosso rosto, para ter certeza, não, essa conta aqui, essa conta de OnlyFans aqui, essa conta de Xvideos aqui, essa conta de Pornhub aqui, está aparecendo essa pessoa e eu tenho a documentação que autoriza aparecer essa pessoa. O ponto que eu estou fazendo é o seguinte: se a pornografia conseguiu resolver esse problema, eles conseguem. Aliás, é curioso, né? Como é que a pornografia sempre resolve essas coisas. A pornografia, né? sempre resolve os problemas da tecnologia. Placa de vídeo, games também ajudaram muito, hein? Claro. Mas são essas coisas consideradas não sérias que impulsionam essa indústria. Quando a gente impressionante, para pensar, que isso eu li numa reportagem, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Você nunca para pensar, de fato, como é que nunca acontece numa dessas plataformas pornôs grandes de ter... Porque antigamente tinha direto a pornografia da vingança. Tinha. Por que hoje em dia essas coisas estão no Telegram, não estão nos sites grandes e abertos? Não estão, porque eles usam reconhecimento de rosto e eles têm documentação para cada pessoa que aparece ali assinou o troço. É uma indústria incrivelmente dinâmica, né? E tem que ter, porque senão, imagina o tamanho de um processo, de uma imagem dessas que vaza, uma imagem íntima que vaza, uma coisa assim. Então as coisas não são nem... Você sobe o vídeo para qualquer uma dessas plataformas, se eles não têm a autorização, o troço não é nem publicado. Olha, eu vou te contar uma coisa do milênio passado. Quando todo mundo estava vibrando com a ideia de multimídia nos computadores. CD-ROM, lembra de CD-ROM? Sim, lembro. Eu fui a uma feira de CD-ROM, específica de CD-ROM, de multimídia e tal. E o subsolo, é sempre no subsolo, né, coitado do pessoal do pornô, eles não ficam em lugar premium. Não. Mas o subsolo era da indústria pornográfica. Olha, era a parte mais animada. Não é só que era a parte mais animada, no sentido divertida e mais gente, mas era efetivamente a parte que mais estava fazendo negócio, a que melhor tinha implementado o CD-ROM, a que tinha os melhores programas, as melhores soluções. Isso para mim foi muito interessante observar, sabe? Porque era um troço de uma agilidade e os caras do subsolo estavam uns 5 anos à frente do andar de cima, mole. E era gozado, porque você via aquelas gostosas todas andando quase sem roupa para cá e para lá, aqueles tipos estranhos, né, e tal. As mulheres gostosas e os homens esquisitos, né? Sempre isso. Sempre isso. Pois é. Então, eu acho que talvez a decisão, no fim das contas, seja uma que eu não acho ruim, que é você tem que ancorar seu perfil de rede social numa carteira de identidade. E eu acho muito importante essa proibição, porque a gente já sabe
o quanto as redes sociais prejudicam os adolescentes. Ah, claro. Crianças claro. e adolescentes, a essa altura, não há nem que duvidar disso. Quer dizer, imagens de autoestima, bullying, quantidade de suicídios, né, de crianças deprimidas. Não tem que acessar rede social antes dos 16 anos. Temos livro? Temos 2 até. 2, Cora? Temos 2. Mas esse aqui, olha que coisa engraçada. Esse é o livro de uma menina de 17 anos. Uau! Plural como o universo. Fernando Pessoa fala com adolescentes. De uma moça chamada Lara Prado, com as ilustrações de Hermes Ursino. Olha, é um livro caprichadíssimo que atende aos sonhos de todo mundo que quer um livro caprichado, porque tem aqui o desenho invernizado na capa. Ele tem esse acabamento aqui maravilhoso, tá vendo? Nossa! Em que a lombada não é colada. E aí você pode ver acordos Da costura da lombada, tá vendo? Ele tem essa tinta aqui. Tinta não, essas sardinhas aqui, essa verdadeira pintura. Ele é todo ilustrado e colorido, aliás, ilustrações a cores. E o que é esse livro? Essa menina, a Lara, uma jovem, ganhou um livro de Fernando Pessoa do pai. Ficou apaixonada, num grau que resolveu estudar tudo sobre Fernando Pessoa e resolveu compartilhar essa paixão dela pelo Fernando Pessoa com outras crianças, outros adolescentes. Então, isso aqui não é uma coletânea de Fernando Pessoa, isso é uma coletânea de trechos do Fernando Pessoa lidos pela Lara. O que isso quer dizer? Que você tem aquelas imensas odes, por exemplo, do Álvaro de Campos, trechinhos das odes que foram os que mais chamaram a atenção dela. Ela explica os heterônimos, ela fala do Pessoa, as ilustrações são lindas, ela bota um vocabuláriozinho do lado para palavras que eventualmente as pessoas mais jovens não saberiam reconhecer. Por exemplo, furia nas trevas o vento. Então, furiar, criado por Fernando Pessoa, agir com fúria. Quer dizer, ela explica essas coisas. Ele não é um livro para quem já leu todo Fernando Pessoa, para uma pessoa que tem os seus poemas de Fernando Pessoa de cor e salteado, porque te faz falta aqui no meio disso. Quer dizer, você pega um dos teus poemas e de repente não está o poema inteiro, está um trecho. Mas eu vou te dizer que para uma criança, para um jovem, eu tendo a chamar de criança, mas isso é para um jovem, para uma criança de 15, 16, 17 anos. Que está sendo apresentada. Que está sendo apresentado pela primeira vez a Fernando Pessoa, ou talvez pela segunda vez, já leu alguma coisa. É uma fenomenal conversa com uma menina excepcionalmente inteligente e conhecedora do Fernando Pessoa sobre o Fernando Pessoa. E essa editora, que é a editora da Ponte, teve a sensibilidade de fazer o livro exatamente como todos os adolescentes vão amar e sonhar e com tudo para você mergulhar aqui dentro e descobrir um poeta antigo através dos olhos de alguém da tua geração. Que beleza. É um lançamento muito curioso, muito, muito raro, né? Nunca vi isso antes. Achei a ideia sensacional. Acho que é um super presente de Natal, inclusive, para... No outro dia mesmo, uma das minhas leitoras escreveu perguntando o que eu recomendo para a neta dela, de 16 anos. Eu recomendei alguns livros, mas esse aqui é ideal. Ah, que bom. É exatamente o que... Lindo livro, né? É lindo, olha.
É todo bem acabado, dá uma olhada. Ele como objeto, ele encanta. E essa geração está muito ligada no visual dos livros, porque é a geração dos booktubers, né? Você vai mostrar isso na internet. Então ele é um livro que todo mundo vai amar como livro, como objeto, como coisa bonita. E eu acho que os adolescentes vão gostar muitíssimo disso. É tudo muito bonito. Né? É. Ele faz esse barulhinho, porque a espinha está descolada da... E ele vira assim, né? Porque como... Ele é todo costurado não... e você não tem o menor perigo de quebrar a lombada. Não tem. Não é um show? Lindo livro. Eu adorei, a editora está de parabéns e essa menina está de parabéns, eu achei maravilhoso. E as ilustrações são muito lindas também, mas o ilustrador, que se chama Hermes Orsini, já é uma pessoa de uma idade normal. Não é mais um adolescente. Agora, ela fez um grande livro para se comunicar com as pessoas da geração sobre a paixão dela, de modo que eu achei isso sensacional. E, já que a gente estava falando em poesia, eu trouxe esse. Se chama Ninguém Quis Ver. São poemas da Bruna Mitrano. Eu até outro dia não sabia quem era essa moça. Aí esse livro me caiu na mão. É sensacional. Ela é uma carioca, mas ela não é uma carioca da Zona Sul. E ela se posiciona em relação ao lugar dela e ao que você pode esperar no livro dela, porque o primeiríssimo poema desse livro se chama Longe. Ele diz assim: moro a 70 quilômetros do mar, moro a 2 horas e meia do mar, moro a 2 ônibus ou 24 estações de trem e 11 estações de metrô do mar. Moro a tanta preguiça de ir até o mar, mas todo dia piso nos 2 montes de areia da calçada do vizinho e lembro que só esquece o mar quem mora perto do mar. Eu não esqueço que não moro onde não escolhi, que moro onde posso morar e às vezes é madrugada e faz silêncio. Às vezes é madrugada e durmo, ouvindo o barulho da água do valão diante da minha casa. E acordo com a boca salgada, nos olhos 2 montes de areia. Bonito. Não é bonito? É isso, ela fala da vida dela, ela fala da vivência dela. E que poeta sofisticado, hein? é sensacional, é uma daquelas pessoas que você descobre e você fica... Ela tem quantos anos, Cora? Olha... Ela é jovem? Ela é uma moça que nasceu em 1985. Ela é jovem. E ela é do complexo de Senador Camará. Que é, como diz aquele primeiro poema, longe. Para quem, como eu e você, nascemos e crescemos na Zona Sul. Sofisticada ela. Ela é uma poeta extraordinária, ela é uma pessoa com uma voz única. Ela tem uma sensibilidade extraordinária e um poder de comunicação, porque poesia é uma arte muito aviltada, sabe? Eu tenho pena da poesia. Tem muito poeta ruim. Pois é. Quase todos. Eu, em geral, quando eu quero te apresentar um poeta novo, já me dá uma preguiça. Eu fico... Olha, você imagina o quanto eu recebo de livro de poesia e o quanto os meus amigos escrevem poesia. Mas você fica em pânico cada vez que alguém publica um livro de poemas, porque... Há bons poetas jovens. Há excelentes poetas. Há excelentes poetas, mas eles são muito exceção. A poesia, quando dá para ser ruim, é pior do que a prosa ruim. E ela é mais fácil de produzir, a poesia ruim, porque um livro de poesia pode ser desse tamanho. Você não exige um trabalho físico maior do que isso aqui. Se você quiser escrever um romance, você não vai fazer um romance
de sei lá quantas páginas tem esse livrinho, tem 81. Não é tamanho para romance. Você pode escrever contos, mas isso já é outra história. O fato é que existe muito mais poesia ruim no mundo do que poesia boa. Mas quando a poesia dá para ser boa, ela arranha a tua alma com muita eficiência. Ela vai lá no fundo do teu coração e... Então, quando você encontra um poeta que tem o que dizer, que sabe como dizer, que tem um sentimento do mundo, como falou já o nosso poeta, você fica assombrada. Eu fico. Eu vi o livro dessa moça e te digo que fiquei sem ar em alguns poemas, sabe? Você tem que ler e reler de novo, porque você diz, meu Deus, aqui está uma pessoa maravilhosa, que pessoa extraordinária essa, que sensibilidade, que forma curiosa de ver o mundo, que... Qual o nome da poeta? Ela se chama Bruna Mitrano. Bruna Mitrano. É um fenômeno. Um bom presente de Natal. É um sensacional presente de Natal para quem gosta de poesia, mas realmente é. Se você tem algum amigo que gosta de poesia, uma amiga, o livro é esse. Foi editado pela Companhia das Letras. E eu me pergunto onde é que eu estava que eu não descobri antes. Mas eu fico muito feliz quando eu encontro... Ah, claro, é uma felicidade. Eu encontro uma pessoa e que tem essa força, sabe? Claro. É uma poesia social também, importante, é uma coisa de alto impacto. Fenomenal, sabe? Bacana. Até quinta-feira? Até quinta. Até quinta. Quer utilizar IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional? Precisa fazer uma apresentação empolgante e é para ontem? Já utiliza IA no seu fluxo de trabalho, mas ainda tem dificuldade para atingir os seus objetivos todos? Olha, a gente está lançando a versão 2.0 do nosso curso que ensina a colocar a mão na massa na inteligência artificial. Você vai entender como funcionam os prompts, aprender a organizar informações para criar textos elaborados e apresentações impactantes e ainda criar imagens e vídeos super sofisticados. São 4 módulos, cada um dedicado a um aspecto da inteligência artificial e apresentado por quem utiliza IA em seu fluxo de trabalho já, agora, hoje. Siga o link na descrição do programa, se inscreva e aguarde a aula inaugural dia 12 de dezembro. Lembrando que assinantes Premium do Meio têm, 20% de desconto.